RTM Esportes. Muito boa tarde para você, ouvinte, nos acompanhando. Está começando aquele programa que traz informações dos esportes e hoje, como é segunda-feira, do que aconteceu neste final de semana. Eu sou Renata Burjato, estou aqui com ele, Alexandre Furtado. Tudo bom? Hoje mais contente, né? Depois do que aconteceu aí com São Paulo, com Corinthians. Pois é, boa tarde, Renata Burjato, boa tarde, meus queridos ouvintes. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre o resultado que me deixou muito contente. Vamos falar também sobre tudo o que aconteceu nesta última rodada do Campeonato Brasileiro de 2012. 38ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, com jogos no sábado e com jogos no domingo. Sábado, como sempre, menos jogos, né? Tivemos 2 e você já começa falando sobre um que deu empate. Clássico carioca, o Flamengo recebeu o Botafogo e deu empate, 2-2. Eles estavam apenas treinando, nenhum time disputa mais nada neste Campeonato Brasileiro. Portanto, os dois times apenas fizeram um amistoso. E já no Clássico Paulista deu Santos. O Santos venceu o Palmeiras por 3-1. O Palmeiras, que já começou uma reformulação no seu elenco para o campeonato do ano que vem, já está rebaixado para a Série B. Portanto, o Palmeiras não jogou com muita vontade. Já o Neymar fez uma boa partida e ajudou o time da Vila Belmiro a vencer por 3-1 o Palmeiras. Já no domingo tivemos muitos jogos. O campeão Fluminense perdeu do Vasco da Gama, foi um clássico carioca. Com 2 gols de Éder Luiz, o Vasco venceu o Fluminense por 2-1 e subiu uma posição no campeonato, ficou na 5ª colocação. E eu não vou falar desse próximo não, porque tivemos São Paulo e Corinthians e lá vai. Não tenho nem a Renata Teodoro para me defender aqui hoje. Estou aqui, olha, não posso falar, né? Está igual, né? Um homem aí São Paulino, uma garota corintiana, mas não estou hoje com peso a mais aqui na companhia da Teodoro. Pode falar. O meu tricolor fez bonito, muito bonito ontem, venceu o Corinthians por 3-1 e olha, que detalhe importante que eu vou dizer agora, hein? Jogando com um time reserva. O time reserva do São Paulo, jogando contra os titulares do Corinthians, que vai ao Japão, né? Enfrentar o Chelsea. Pois é, o São Paulo venceu por 3-1, ficou ali na 4ª colocação, já está com a vaga garantida para a Libertadores da América do ano que vem, e o Corinthians ficou em 6º lugar. Não quero 2 microfones não para falar reserva de novo? Chega de falar disso, vamos agora com um clássico aí pro pessoal do Sul, pra turma aí do Rio Grande do Sul. Teve Grêmio e Internacional, um super clássico que terminou em empate, deu 0-0, né? E esse clássico pegou fogo, Renata Burjato, literalmente, as torcidas lá brigaram feio, né? Foi o jogo de despedida do Estádio Olímpico, já que já vai começar a passar por uma reforma para a Copa do Mundo de 2014. Foi um jogo muito emocionante, a torcida vibrou com o time, mesmo não tendo gols. Foi um jogo também complicado no sentido disciplinar dos jogadores. Houveram muitas expulsões, 3 jogadores expulsos, o árbitro da partida teve lances polêmicos, então foi um clássico de arrepiar os cabelos, mas ficou no 0-0, o Grêmio perdeu a vice-liderança do campeonato, ele terminou em 3º lugar e com isso, com este resultado, a 3ª vaga da Libertadores da América, ele vai ainda passar por uma pré-Libertadores, ou seja, ele perdeu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ele vai ter que passar por um jogo antes de começar a Libertadores oficialmente. Já o Internacional ficou na 10ª colocação do campeonato e com a sua vaguinha na Copa Sul-Americana do ano que vem. Ale, é o que a gente comentou já em outros RTM Sports, né? O que falta muito é o espírito esportivo falando sobre futebol, mas realmente a competição acirra, a temperatura, os ânimos aumentam, né? E daí a situação fica complicada, em vez de a gente ver um clássico, a gente vê uma luta, um duelo em campo. Bom, vamos falar aqui então sobre realmente um outro clássico lá dos mineiros, certo? Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentaram. E esse foi um jogo muito bom, foi um vira-vira sensacional. O Atlético Mineiro começou ganhando o jogo, o Cruzeiro virou a partida para 2-1 e o Atlético virou novamente e terminou em 3-2.
um belo clássico, parabéns aos mineiros, e com este resultado o Atlético Mineiro recuperou a vice-liderança do campeonato e terminou sendo vice-campeão brasileiro de 2012. Então aquilo que você já falou sobre a Libertadores fica valendo então para o Atlético Mineiro. Que parabéns, garantiu né? a sua vaguinha direta para a Libertadores na fase de grupos do ano que vem. E o Cruzeiro ficou em 9º lugar, com a sua vaga na Copa Sul-Americana. E nós tivemos também Portuguesa e Ponte Preta, outro jogo que terminou em 0-0. A Portuguesa corria riscos de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um empate bastava para ela se salvar e permanecer na Série A. E aconteceu este empate, 0-0, um jogo, eu acho que bem equilibrado. A Ponte Preta não estava disputando mais nada e a Portuguesa, com este empate, foi o suficiente para se salvar. A Lusa permanece na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, na 16ª colocação, e a Ponte Preta ficou na 14ª colocação. Um outro jogo que tivemos neste domingo, o Coritiba venceu o Figueirense, que agora terminou o Brasileiro na última colocação. Coritiba 3, Figueirense 0. E ainda tivemos Náutico Sport. Qual foi o resultado, hein, Alê? Este resultado rebaixou o Sport matematicamente para a 2ª divisão. O Náutico venceu por 1-0 o Sport Recife e tadinho do Sport. Não deu para o Leão de Pernambuco permanecer na Série A1. E falando em rebaixados, tivemos o Atlético Goianiense em 19º lugar contra o Bahia, que também está lá bem pro fim da tabela, né? 15º. 15º colocado, ele precisava de um empate também para se salvar na primeira divisão e ele fez mais que isso, ele venceu o Atlético Goianiense, portanto terminou. Agora, Renata Burjato, vou pedir para darmos uma olhada na classificação geral do Campeonato Brasileiro para ver como ficou este Brasileirão, né, que foi muito bom neste ano de 2012. O campeão, líder Fluminense, ficou com 77 pontos, campeão indiscutível. Parabéns ao Flu. O segundo lugar, Atlético Mineiro, terminou com 72 pontos. Parabéns aí a todos os torcedores. Em terceiro lugar, com a vaga na Libertadores, Grêmio ficou com 71 pontos. E infelizmente o seu São Paulo está aí entre os 4, né? Está com 66 pontos no final desse torneio. E aí nós temos o grande grupo que vai para a Copa Sul-Americana do ano que vem, o Vasco em 5º com 58 pontos. E o meu Corinthians terminando aí com 57 pontos, ressaltando que ele não está muito preocupado não com o Campeonato Brasileiro e sim agora com o final do ano, né, Ale? Com certeza. O Botafogo ficou na 7ª colocação com 55 pontos. O Santos com 53. Cruzeiro com 52. Internacional 52 também. Flamengo com 50 pontos. Náutico com 49. E o Coritiba em 13º colocado com 48 pontos. É o grupo que fecha as vagas da Copa Sul-Americana do ano que vem. E ainda informando, né, os nossos ouvintes, a Ponte Preta terminou com 48 pontos, o Bahia com 47, a Portuguesa com 45. E os rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro são os seguintes: Sport com 41 pontos, Palmeiras com 34, Atlético Goianiense com 30 e Figueirense, o Lanterninha, com 30 pontos. E agora, Alexandre Furtado, falamos o que aconteceu. Agora vamos falar o que acontecerá. São os destaques da nossa agenda esportiva. Tem Copa Sul-Americana, tem final. Eu deixo pra você falar, né? Tem seu time aí? É isso aí, a final da Copa Sul-Americana, o São Paulo vai à Argentina, especificamente em Buenos Aires, lá no estádio do Boca Juniors, La Bombonera, enfrentar o Tigre. E o jogo será na quarta-feira, dia 5 de dezembro, às 9h45 da noite. É a final da Copa Sul-Americana. Este é o primeiro jogo, acontecerá na Argentina, e semana que vem teremos o jogo de volta aqui no Brasil. E você, Ale, vai aí nesse jogo de volta? O meu noivo São Paulino está querendo ir, hein? Eu também estou com muita vontade, viu? Principalmente porque o ingresso vai estar barato. Ah, é barato? Essa eu não sabia não, bom saber. Bom, vamos lá, ainda tem outros jogos aqui na nossa agenda esportiva. Tem o Mundial de Clubes da FIFA, que acontece lá no Japão, onde temos muitos ouvintes. Nós falamos aqui no Brasil Hiroshima, mas já me corrigiram que é Hiroshima.
Hiroshima, isso mesmo, o time de Hiroshima do Japão vai enfrentar o Auckland City da Nova Zelândia na próxima quinta-feira, às 8h45 da manhã. É o primeiro jogo da chave. E depois, Renata Burjato, o vencedor deste jogo vai enfrentar o Al Ahly do Egito no dia 9 de dezembro, no domingo, às 8h30 da manhã. E aí o vencedor deste segundo jogo de Al Ahly e o vencedor do primeiro jogo vai enfrentar o Corinthians no dia 12 de dezembro, na próxima, não esta quarta-feira, a outra, às 8h30 da manhã. Portanto, o Corinthians ele já entra na fase semifinal desta Copa. E se vencer, ele vai enfrentar a final, que aí é a chave do Chelsea, de outros times. O Chelsea ele não está na final. Muita gente já fala, Corinthians e Chelsea, porque são os dois times mais tradicionais, os dois melhores times atualmente neste campeonato, os favoritos, né? Mas o Chelsea também vai enfrentar outros times antes de chegar à fase final, que pode ser o Corinthians ou não. Eu sei que você vai torcer pelo Corinthians. Terminando aqui mais um RTM Esportes, agradecendo você que é nosso ouvinte pela paciência, pelos ouvidos atentos e pela companhia de sempre. Um grande abraço, RTM Esportes voltará ainda nessa semana, no mesmo horário. Um abraço a todos e até o próximo. Transmundial.